crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aulinha de geografia, redes de transporte e comunicação. Dinâmica do espaço geográfico. Uma das formas de compreender a dinâmica do espaço geográfico é a estudar a relação entre seus elementos fixos e seus fluxos. Como elementos fixos, consideramos tudo aquilo que está fixado nos lugares, seja natural, seja construído pelo ser humano. A relação que criamos entre esses elementos gera uma diversidade de fluxos, os quais são as circulações que ocorrem no espaço geográfico. Por exemplo, as mercadorias que circulam entre produtores e consumidores, ou o trânsito de veículos que leva as pessoas diariamente de casa ao trabalho. São chamados fluxos materiais. Já as informações que trocamos pela internet por meio de aplicativos e redes sociais, ou até mesmo as transações bancárias virtuais, são os fluxos imateriais. As redes de transporte, portanto, são a consequência das múltiplas e diversas combinações entre elementos fixos e fluxos materiais que circulam no espaço geográfico. Já as redes de comunicação garantem a circulação imaterial de informação, tecnologias, valores e conhecimento. Observe o mapa aí. Ele apresenta as principais modais de transporte e de circulação fixados no território brasileiro, como rodoviário, ferroviário, hidroviário e aeroviário. A distribuição entre eles revela como os fluxos são desiguais no território nacional, com maior concentração na região Centro-Sul, área de maior dinamismo econômico do país. Ferrovias. O sistema ferroviário é considerado um dos mais eficientes meios de transporte devido à sua capacidade de transportar grandes cargas e percorrer longas distâncias, além do baixo consumo de combustível. Justamente por essas características, as ferrovias assumiram um importante papel histórico no desenvolvimento econômico e produtivo de diversos países, inclusive do Brasil. O trem tornou-se o principal modal de transportes de carga e de passageiros durante a expansão da produção de café na região do Vale do Paraíba, no século XIX. Após 1930, quando o café perdeu o valor, as atividades industriais cresceram e com elas surgiram as rodovias. Essa expansão causou o enfraquecimento das ferrovias e algumas foram substituídas por estradas de rodagem. O transporte hidroviário engloba um conjunto de modais de transportes que utilizam o curso natural das águas para o deslocamento. Os rios formam vias de transporte fluviais e os mares e oceanos a via de transporte marítimo. Esse modelo de transporte é considerado um dos mais eficientes, justamente pelo menor custo de investimento em infraestrutura de deslocamento, ao mesmo tempo que possibilita mover grandes volumes por extensas distâncias e ainda é pouco poluente. Atualmente, o Brasil tem cerca de 43 mil quilômetros de vias fluviais, potencialmente navegáveis, mas utiliza somente 27,5 mil quilômetros. Rodovias. A partir da década de 1920, o transporte rodoviário passou a receber forte investimento e novas rodovias foram abertas com o objetivo de integrar o território brasileiro. O período entre 1950 e 1970 foi marcado pelo projeto desenvolvimentalista de modernização do país, no qual se destacaram a indústria automobilística e o modelo rodoviarista de transporte. As ferrovias do século anterior
perderam o protagonismo e o sistema rodoviário tornou-se o principal modal de transporte. No final da década de 1970, todas as capitais brasileiras já estavam interligadas por estradas. Atualmente, no Brasil, há cerca de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias, os quais são responsáveis por 63% da carga transportada no país. O transporte rodoviário propicia criar rotas mais flexíveis, o que possibilita o escoamento de diversos tipos de carga. Justamente por sua flexibilidade, ele é um dos modais mais eficientes para curtas distâncias e transporte de mercadorias finais e perecíveis. Integração modal. As características dos diferentes modais de transporte determinam sua maior ou menor eficiência de acordo com critérios como quantidade de carga transportada, distância percorrida, custos de implantação e manutenção, impactos ambientais e emissão de poluentes, flexibilidade de trânsito. A matriz de transportes do Brasil é baseada no modelo rodoviarista, considerado de baixa eficiência, pois demanda alto custo tanto para o transporte ao longo dos grandes trajetos como para manutenção das vias, além de emitir grande índice de poluentes e consumir muito combustível. Assim, a complementariedade e integração modal se tornam um dos principais mecanismos de dinamismo e eficiência para a circulação de mercadorias no país. Considerando as condições geográficas dos locais de transporte de mercadorias, os sistemas podem ser utilizados de maneira integrada, o que aumenta a eficiência e diminui os custos e os impactos ambientais. A integração modal também é uma alternativa para a melhoria da mobilidade urbana. Quando existe um sistema de integração modal eficiente, os passageiros ganham mais acesso à cidade, pois há ligação entre os diversos bairros. Redes de comunicação. O desenvolvimento tecnológico vem ampliando as redes de comunicação a ponto de conseguirmos conectar espaços extremamente distantes fisicamente de maneira praticamente instantânea. Como consequência, o espaço geográfico também ganha novas características e os fixos geográficos são cada vez mais transformados. Exemplo disso é a diminuição de agências bancárias e de lojas especializadas em aluguel de filmes na cidade, ao mesmo tempo que são construídos edifícios modernos com portarias virtuais conectadas a uma central pela internet. Em decorrência das tecnologias da informação, que possibilitaram o acesso a diversas partes do mundo, os fluxos de informações se tornam cada vez mais intensos. Assim, a produção e transporte de mercadorias e a circulação de pessoas foram facilitadas e ampliadas. Houve grande aumento na proporção de domicílios com acesso à internet no Brasil, que saltou de 18% em 2008 para 54% em 2016. No entanto, essa grande conexão informacional ainda não atinge a todos e ocorre de forma desigual. Essa desigualdade está associada à dificuldade de acesso a recursos e tecnologias por uma parte significativa da população. Gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham entendido. Deem um like e até o próximo vídeo.